Olha só, não se fala mais de outra coisa a não ser o que está acontecendo na Índia, o que está acontecendo lá na Ásia, o vírus que todos nós estamos colocando os olhares. E o que acontece conosco? Depois de que nós vivemos em 2019, 2020, 2021, nós não fomos mais os mesmos. Depois da pandemia, Covid-19, não fomos mais os mesmos. Então, as informações que nós temos sugerem um disparo da nossa mente para a nossa sobrevivência. Isso é, a gente cria cenários, a gente cria pensamentos que cada vez mais cauteriza a nossa mente. Será que esse vírus vai chegar aqui? Será que esse vírus vai tomar proporção mundial? E se chegar aqui, como vai ser? Então a gente começa, pelo excesso de informações que nós temos, a ter esse comportamento. É medo, é pânico, é caos. E olha só, esse vídeo não é para causar caos, pânico, não. É um vídeo informativo para te informar, porque muitas pessoas estão tomando o assunto que está em ascensão para lucrarem com isso, para chamarem a atenção. E olha só, não é o meu objetivo, porque até mesmo eu tenho família, eu tenho filhos, quero viver a minha vida e curtir como qualquer outra pessoa. Mas eu estou incomodado com o que está acontecendo. Eu estou incomodado com o que está acontecendo de forma externa. E não vou dizer só isso, ou só nisso, nesse vírus. Não, olha só a política, a proporção que está tomando, a polarização, sabe? Um lado direito, um lado esquerdo, sabe? Os escândalos que estão tendo na igreja, no mundo cristão, no mundo evangélico, em nosso meio, sabe? A gente está vivendo momentos em que isso tudo ao nosso redor atinge diretamente a nós, atinge. E olha só, não venha com a sua neutralidade dizendo que isso não é comigo, não é eu, não é ninguém da minha família. Não venha com sua neutralidade achando que isso você não é atingido. Você é atingido com isso, sim. Porque, de alguma forma, nós se comunicamos e nas nossas conversas, nos nossos diálogos, nós falamos disso. E olha só, os olhos estão agora voltados, os repórteres, né, a mídia, né? Nós estamos vendo isso. E eu não quero trazer aqui para você algo que vai te deixar com medo. Porque se você ficar com medo, você não sabe como reagir. Você não tem como reagir. Então, olha só. O que é o Nipah? O Nipah, como você queira chamar. Esse vírus que está tomando uma proporção. Alguns estão dizendo que está controlado, como se controlou na descoberta em 1990, em 2022. Alguns estão dizendo que está ali contido. Eu não sei de que forma, porque não se tem um tratamento, não se tem uma vacina antiviral. Mas especificamente esse vírus, né? A transmissão dele é pelas fezes, pela urina, pela saliva ou pelo sangue dos animais que carregavam. Porque até então esses animais não desenvolveram essa doença. A doença, ela veio pela transmissão e infecção. Alguém que teve contato com um desses itens que eu falei, a urina, o sangue, a saliva, as fezes, desenvolveu o organismo, desenvolveu esse vírus numa proporção e depois foi contida. E então, é interessante dizer, o contato é diferente do Covid. Enquanto o Covid era atmosférico, o contato especificamente é pela fezes e urina, o contato direto. E é exatamente o que aconteceu com os enfermeiros, com os médicos, com aqueles que estavam cuidando e tratando pacientes que estavam com esse vírus.
o contato, de alguma forma, fez com que eles fossem infectados. Então já temos um ponto positivo. E onde está a preocupação? A preocupação vem aonde eu não estou vendo ninguém falar disso, aonde eu não estou vendo ninguém falar sobre isso, com a evolução do próprio vírus. Se você não sabe, esse vírus ele faz parte de um conjunto ou de uma classe de vírus chamada paramixovírus, sarampo, né? Ele é envolto desse grupo que pode evoluir. E é interessante porque certos grupos de animais não desenvolvem o vírus, mas quando eles estão infectados, carregam o vírus, e eles saem através da sua urina, da sua fezes, seu sangue, sua saliva, e quando há o contato com isso, aquele organismo e a genética pode desenvolver. É por isso que há o hospedeiro intermediário e a ampliação, amplificadores. E a preocupação é nessa questão. Porque, olha só, não se pega como o Covid. O Covid pela gotícula, pela saliva, era transmitido. Mas esse vírus não é dessa forma, não é respiratório. Mas as suas transmutações, ele vai evoluindo. Ele pode sim evoluir. E aí onde fica a nossa preocupação. Mas olha só, qual cuidado que nós devemos ter? Isso é, antes de qualquer coisa, alimentação, frutas, né, legumes, folhas, a gente deve ter o cuidado, lavar, a gente deve ter o cuidado de manter a higiene, a prevenção sanitária em tudo. Tem muitas pessoas que só coloca em prática quando vê alguma coisa, só coloca a prevenção em prática quando acontece alguma coisa. E olha só, esse vírus que está aí tomando, ele pode se infectar humanos, porque ele é patógeno. Então, essa transferência, essa infecção se dá em plantas, animais, e já está se falando dos porcos que estão infectados. E olha só, quando se trata dos porcos, né, eu não sei o que é que tem nos porcos, mas os vírus tomam uma proporção e evolui de uma forma muito grande. Agora a preocupação é chegar aqui. E isso os especialistas estão dizendo que, de forma ampliada, se alguém vir com um vírus, está infectado e ainda não tem, porque o tempo de incubação do vírus é de 4 a 14 dias, e para demonstrar esses vírus leva um tempo. Então, se alguém vier infectado para cá, possivelmente pode trazer esse vírus e infectar outras pessoas. E aí o contato direto, que agora está sendo colocado em questão, é que pode transmitir o vírus. Mas esse vírus pode evoluir? Pode sim, claramente, como qualquer outro vírus. Ele pode transmutar dependendo da genérica do organismo pela qual ele está. E olha só, isso aqui não é algo que a gente tem que estudar para saber. E aí vem as consequências. Porque a evolução traz agora a preocupação, a evolução desse vírus. Mas como nós podemos olhar isso com um olhar espiritual? E é sobre isso que eu quero falar com você. Exatamente a tolerância e a permissão de Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que doenças, né, escândalos, corrupção, desigualdade, é algo que está num patamar totalmente diferente.
E a nossa fé está sendo cada vez mais fragilizada. A nossa fé está sendo cada vez mais conduzida e redirecionada para outra visão. A tolerância e a permissão de Deus, o uso das pestilências como sanções da aliança. Olha só, doença aqui não é caos. Olha só, é sinal judicial dentro de uma relação moral com Deus. Deus, ele estabeleceu para o povo de Israel as leis, as alianças. E a gente vai ver que, olha só, nem toda doença é um juízo de Deus. Mas como olhar para tudo isso e ver que Deus, ele permite? Porque a pergunta que a gente mais faz é por que Deus permite as doenças, os males vir sobre nós? Mas antes a gente não olha para a Bíblia. Antes a gente não olha para a Escritura. Antes a gente não olha para a palavra de Deus. E eu quero te conduzir agora a entender que nós precisamos voltar, arrepender-se. Porque toda dor, ela nos leva a um reconhecimento de Deus, a uma humilhação. E nós precisamos, somos a nação em que contém 34% da população evangélica, mais de 46 milhões de pessoas. E nós estamos vivendo um tempo onde religiosidade, formalismo religioso, apropriação da fé como um instrumento está sendo usado na política. A fé está sendo usada na política, em narrativa, em discursos direcionados. E olha só, Deus, ele usou a pestilência como um sinal para com que o povo se lembrasse de Deus, reconhecessem a Deus, voltassem para Deus. Mas existem pessoas que estão dizendo assim: olha, tudo pode acontecer, mas depois do carnaval, por que a gente não vai falar sobre isso? Olha só, as pessoas estão cada vez mais, inconsequentemente, não querem saber da consequência. Mas a consequência, ela chega e olha só, precisamos relembrar da nossa responsabilidade espiritual. Precisamos lembrar que fidelidade é um contraste com rebeldia. Precisamos nos atentar para o temor ao Senhor. Por isso que nações estão perecendo. E olha só, eu queria compartilhar isso com você. Eu estava em casa e isso não me saía da mente. É algo sério que nós estamos vivendo. E se isso não for levado a sério, quando iremos mudar? Quando iremos tomar um caminho diferente? A nação do Brasil precisa acordar, sim, para o verdadeiro Deus, para o Deus que tem sido bondoso para conosco. Nós passamos um tempo de pandemia onde nós fizemos promessas a Deus. Nós dissemos como o povo de Israel, nós iremos mudar, iremos rever os nossos caminhos, iremos voltar para o Senhor. Mas olha só, depois de um tempo de paz, assim como o povo de Israel, nós pecamos novamente, nós erramos novamente. Mas o nosso Deus, Ele é Deus de amor, é Deus de paz, mas Ele é Deus de justiça. E essa justiça é claramente ao caráter de Deus, as palavras de Deus. Ele zela, Ele é fiel à sua palavra. Olha só, tem pessoas que dizem, Ele é fiel a mim. Deus não serve a mim, eu sirvo a Deus. Então Deus, ele é fiel à sua própria palavra. E olha só, em Deuteronômio, isso aqui é muito importante.
Deuteronômio 28, se você for ler, você vai ver que Deus está colocando diante do povo de Israel em um relacionamento moral, mas de um Deus que é justo. Ele coloca, capítulo 28, versículo 27. Olha só, e até antes, versículo 15, diz assim: contudo, se não obedeceres às palavras do Senhor, teu Deus. Se você está dizendo que Deus é o seu Senhor, mas não segue as suas palavras, não segue o que Deus disse para fazer, escuta só. Não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos e os seus decretos, que neste dia te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Deus estava dizendo para o povo de Israel: olha só, por que não colocar para nós hoje? Porque para a gente dizer que não é para nós isso, é só para o povo de Israel. Isso aí foi para lá, para a cultura de lá, para aquele tempo. Não, e Deus já tomou sobre si as nossas dores, nossa enfermidade. Jesus, ele se colocou como maldito sobre nós. E essa palavra, então, ela é invalidada. Então, ela perde valor, ela perde importância. Olha só, Jesus se colocou em maldição, tomando a consequência do pecado que foi colocado sobre nós. Ele tomou sobre si as enfermidades, Deus tomou sobre si. Mas olha só, nós continuamos com escolha. E a graça de Deus, ela é manifestada na nossa vida. Mas vivemos tempos em que consequência poucos importa. O que importa é o que nós queremos. O que importa é o que nós fazemos. O que importa é ter dinheiro, é ter poder. Mas olha só o que ainda diz. Versículo 21. O Senhor te encherá de doenças, até te banir-te da boa terra, que estás adentrando para delas tomar de posse. Olha só o que diz mais. O Senhor te ferirá com doenças devastadoras, febre, inflamação, com calor abrasador e seca. Olha só, com ferrugem e com mofo, que te infestarão até que morras. Olha, versículo 27, 28, versículo 35, 62, você for olhar Deuteronômio 28, você vai ver que os filhos de Israel estavam conscientes e cientes de que Deus era zeloso. Se vocês não cumprirem, se vocês não atentarem, se vocês não permanecerem de acordo com o que eu estou dizendo, se vocês romperem a aliança, vocês vão ser castigados. E aqui a gente vê especificamente nessa condição que Deus estava falando não como um tirano, não como um ditador, não como alguém que estava propagando dizendo: eu vou castigar da forma que eu quiser. Não. Nós estávamos vendo isso numa relação. E é interessante. Olha só. A gente vê as doenças como um juízo divino. O juízo, olha só, o juízo não era o fim. O juízo de Deus era o início de um despertar. Deus despertava. Lembra quando o próprio Deus responde a Salomão e diz: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha, Brasil, ele pode estar em segundo lugar, em terceiro, em quarto lugar, como a nação que mais tem pessoas evangélicas. Mas se não houver arrependimento, se não houver uma ação
nacional de voltar para Deus, como nós iremos viver tempos de refrigério, antes sentiremos na pele os juízos de Deus. E olha só, não é brincadeira. As pessoas têm mais medo de algo que está acontecendo do que o próprio juízo de Deus. E muitas das vezes Deus usa esses problemas externos como o seu juízo para nos despertar e para nos levar ao arrependimento. Aí você vai dizer que não, Deus vai usar isso aqui para nos castigar. De quê? Tem pessoas que ainda perguntam de quê? Corrupção, prostituição. Olha só, o mal que está tomando uma proporção com roupagem diferente. O mal que está tomando proporção com uma maquiagem. Por isso que as pessoas estão cada vez mais enganadas e passando a desapercebidos. Mas esse vídeo vai chegar a você na hora certa. E olha só, é para você despertar. Não é para você ficar com medo, é para você se lembrar de quem é Deus. É para você lembrar que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E aqueles que têm temor a Deus, elas não sobrevivem, elas vivem em abundância. Porque a proteção, olha só, isso aqui é algo que na Arábia, eles têm isso como algo muito real. A fidelidade traz proteção. Quanto a rebeldia traz consequências ruins. O que Deus estava dizendo para o povo de Israel era: se vocês foram obedientes, fiéis ao que eu estou dizendo, eu também serei fiel. Vocês irão prosperar, os inimigos não terão força sobre vocês, vocês irão viver tempos melhores. Mas se vocês forem rebeldes, desobedientes, insensatos, deixando os meus mandamentos, vocês sofrerão. Então, olha só, é interessante. Deus quer a fidelidade porque Ele é fiel à sua palavra. Então, olha só, você que chegou aqui, se previna, tome cuidado. Não encharque a cabeça, não encharque a mente, encharque a mente de informações. Desligue um pouco o noticiário, se afaste um pouquinho, porque assim você vai estar evitando o seu desgaste. E olha só, confia em Deus. O cuidado de Deus e a proteção de Deus não está apenas em um Salmo 91. A proteção e o cuidado de Deus está naqueles que estão abrigados debaixo das suas asas. Aqueles que têm como um refúgio, que tem Deus como seu refúgio. Então, que Deus abençoe a tua vida, a tua família, que Deus proteja a nossa nação, que Deus cubra com as suas mãos poderosas esta nação chamada Brasil e que não permita que este mal venha sobre nós. Antes que possamos reconhecê-lo, se arrepender dos nossos pecados e confessar que Ele é o Senhor, nosso Deus.